Amém, graça e paz. Aqui é o Lucas Santana. Eu gostaria de expor para vocês algumas palavras no livro de Judas. Nós vamos para a nossa segunda parte nesse momento. Nós já falamos acerca de Judas, falamos sobre a saudação inicial. E agora nós vamos falar um pouco sobre o verso 3 e o verso 4. Eu convido você a ler junto comigo o verso 3, que diz o seguinte: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? O verso 3 é bem interessante porque ele começa já falando sobre aquilo que ele fala exatamente no verso 2. Quando nós vamos ver aqui o próprio querido Judas, ele vai dizendo o seguinte: que a misericórdia, a paz, o amor lhe sejam multiplicados. No verso 1 ele vai falar que nós somos chamados, vai falar que nós somos amados e vai falar que nós somos guardados. Esse amor, nós já falamos sobre que tipo de amor é esse. E Judas fala bem claramente aqui, dizendo no começo já o seguinte: amados. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, o que é bem interessante, né? Essa expressão de falar sobre amados, ele não está simplesmente exprimindo isso aos leitores. Isso não vem só de uma cortesia de autor, que está escrevendo ali a quem vai ler, mas também ele está destinando ali o conceito de Deus. Como assim, Lucas? Ele está demonstrando, como toda expressão no Novo Testamento também expressa isso, o próprio Paulo coloca isso, João escreve isso. É interessante porque quando nós vamos ver as afirmativas de Paulo, quando destina essa afirmação aos irmãos de Roma, aos irmãos de Corinto, aos irmãos de Filipe, Tessalônica, né? Todos esses irmãos, quando Paulo escreve esses irmãos, ele fala aos amados de Deus. Deixando bem comum aqui, bem expresso, que o amor que Deus tem por estes é totalmente diferente do que poderia ser relatado. O amor que Deus expressa por estes é o mesmo amor que Judas está escrevendo para eles, dizendo: amados. Esse amados, eu gostaria que você compreendesse que não é só um amor pelo qual é destinado acerca de um leitor que está pegando algo, de um escritor que nem o conhece e está ali só pegando, não. A expressão de Judas aqui de amor, ele está falando como se estivesse escrevendo uma carta para os seus irmãos, ou melhor dizendo, está escrevendo a carta para aqueles que foram redimidos no Senhor também, com toda a certeza, com todo o ímpeto, escrevendo ali amados. De fato, vocês são amados. Existe alguém que se importa, existe alguém que ama vocês. E é bem interessante nós falarmos sobre isso, porque Judas, ele começa, então, vamos colocar assim, esse conceito sobre os falsos mestres. Mas antes de falar sobre os falsos mestres, ele gostaria de falar com os irmãos sobre esses falsos mestres. E esses irmãos não teriam outra característica do que essa, do que dizer para eles que eles são amados. Olha só que coisa fascinante que Judas está fazendo. O que me chama a atenção é que ele falava o seguinte: eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum. Quer dizer, algo que já está expresso neles e que eles têm certeza que tem. Eles têm certeza da salvação. Eles têm certeza que a morte de Cristo foi suficiente. Eles têm certeza que a graça de fato alcançou a eles. Eles têm certeza disso. Logo então, Judas não poderia falar sobre outra coisa senão referente a isso. Judas vai falar: olha, eu gostaria muito de escrever referente a essa salvação comum que nós temos. Eu gostaria muito de falar sobre as obras de Cristo, falar sobre aquilo que Ele fez por nós, né? Expressar sobre essas indagações, expressar sobre essas coisas. Eu gostaria muito de falar isso com vocês. Entretanto, eu gostaria que vocês compreendessem que esse não é o momento. Porque ele fala o seguinte, olha só que interessante, ele vai falar: senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Ele começa aqui bem explícito, falando, olha, eu ia falar sobre isso, entretanto eu tenho que expor sobre outra coisa. Eu tenho que falar para vocês sobre a luta pela fé. E como essa luta ela é importante. E como essa luta ela é verdadeira, e como essa luta ela tem que ser expressa, e como essa luta ela tem que de fato acontecer. Me desculpe alguns que diz que o evangelho não tem que ser simplesmente ali haver guerra para a defesa do evangelho. Me desculpe esses, mas Judas expressa bem claro para nós que nós temos que lutar sim pelo evangelho, nós temos que defender sim o evangelho. O evangelho é algo mais importante que nós temos. E aqui é interessante porque Judas deixa bem expresso, eu venho aqui exortá-los, eu venho aqui trazer a mente de vocês, eu venho aqui demonstrar para vocês, eu venho aqui trazer a luz para vocês de uma coisa, que vocês devem lutar pela fé, que vocês devem lutar pelo evangelho, que vocês devem lutar por aquilo que é certo e por aquilo que vocês aprenderam. O que me chama a atenção é que essa luta pela fé, essa luta que ele mesmo diz que é entregue aos santos, e esse santo só pode ser chamado de santo se uma vez se entregou para Cristo, e aquele que se entrega para Cristo tem que ouvir as mensagens de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, a mensagem de Cristo não é uma mensagem muito amistosa, porque ele diz o seguinte, bem-aventurados são os humildes de coração, e ser humilde de coração não é fácil. Bem-aventurados são os mansos, e ser manso não é fácil. Aqui, irmãos, é expresso de várias formas para nós sobre essas bem-aventuranças. E deixa eu te falar só mais uma coisa para você compreender, antes de nós abrirmos mais um pouco o leque sobre isso. A luta que Judas está tendo aqui é tão terrível, mas é tão terrível, que ele deixa de trazer uma explicação sobre a salvação, sobre o evangelho, para falar que eles devem lutar pela fé, lutar por isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez possa passar desapercebido para nós. Ele tinha um assunto para discutir, tinha várias coisas para falar, entretanto o sentimento dele, que ele está tratando aqui, é que a comunidade está sendo confrontada. Existe um confronto na comunidade cristã, e esse confronto trago para esses homens que trazem esse confronto, eles simplesmente expressam exatamente tudo aquilo que foi contra-pregado. O que é interessante é quando nós pegamos também a segunda carta de Pedro, Pedro também fala sobre essas mesmas condições. E eu gostaria que os irmãos compreendessem o seguinte, a maior dificuldade da expressão aqui é para falar sobre a sã doutrina. E nós estamos também vivendo sobre esses dias onde a sã doutrina é deixada totalmente de lado, ao ponto do Paulo até dizer que muitos ficariam como se fosse um comichãozinho no ouvido, uma coceirinha no ouvido bem grande, iam procurar mestres para ele, porque a sã doutrina não ia mais valer a pena para eles. O que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que nós estamos vivendo esses dias, o evangelho não é mais suficiente, ao ponto de nós muitas vezes assistirmos cultos, e nos cultos a pregação muitas vezes é deixada de lado para colocar ali sobre o testemunho. Testemunho não de pessoas que venceram e transformaram seu caráter, mas de pessoas que viveram e transformaram sua vida financeira. Nós estamos vivendo esse período e esses dias. A transformação aqui pelo qual Cristo morreu não foi para isso. E Judas está falando exatamente e explicando sobre isso. Ele está falando lutar pela fé. Essa luta é lutar contra essas coisas. É lutar contra esses entendimentos. E eu gostaria que você compreendesse algo que é bem interessante, que é cheio de pretexto e cheio de contexto também. O que Judas está dizendo aqui sobre essa exortação é que, de fato, infelizmente, esses irmãos aqui, eles eram um pouco, vamos dizer assim, eles eram um pouco imaturos. Ele queria expor um pouco mais de maturidade para esses irmãos, trazer maturidade por essas falas que estão sendo transformadas exatamente em evangelho, sendo que não são. Aqui é interessante porque Judas ele fala o seguinte, Judas ele começa dizendo, olha, senti que era necessário corresponder-me, eu
não tinha como eu fugir disso, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que dizer um pouco sobre essas coisas com vocês. Judas está totalmente aqui convicto que tem que trazer essa mensagem para a igreja. E que a igreja tem que ouvir essa mensagem, porque infelizmente já está sendo tomada por muitos ímpios e por muitos homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós vamos ver essa mensagem que pelo qual o próprio Paulo diz que podia vir qualquer pessoa para falar dela, fosse até mesmo ele ou um anjo vindo pronunciar um evangelho de forma diferente, que fosse anátema, que fosse maldito, que fosse visto com maus olhos. Entretanto, hoje não tem sido assim. Se o evangelho for tratado um pouquinho mais com conceito psicológico, ou então com um pouquinho mais de autoajuda, ou então com um pouquinho mais de alguma coisa, indifere, continua sendo evangelho. Hoje nós estamos vivendo esses dias. Hoje o evangelho ele pode ser colocado como uma capa antropocêntrica ou egocêntrica, com uma capa onde o ego do homem é inflamado a todo momento. Nós estamos vivendo esses dias e Judas está querendo combater algumas coisas. Porque a maior dificuldade, irmãos, que nós vamos perceber aqui, Judas tratando, é que, infelizmente, existem falsos mestres e falsos ensinos no meio da igreja. No versículo 4 vai dizer para nós: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, ou melhor dizendo, há homens que infelizmente não são dos nossos, já estão condenados, entretanto estão ensinando na igreja. Homens que já pregam contra a ressurreição de Cristo, homens que pregam contra o nascimento de Cristo e contra a vida de Cristo, pregam contra, vamos colocar assim, pregam contra a história da Bíblia, pregam a favor, de uma Bíblia errante, pregam sobre todinhos. O ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem nisso tudo que nós vamos falar é sobre isso, sobre essa condição que é falada conosco, essa condição pelo qual o próprio Judas vai trazer a nós, sobre uma fé que era para ser sido dada aos santos, entretanto não tem sido dada a esses santos. Esses santos têm esquecido desse conceito de fé. Esses santos têm deixado essa fé de lado para viver conforme uma pregação totalmente diferente do que era para ser vista. Essa pregação que é dada a esses homens é uma pregação aonde a libertinagem tem tomado de conta. E a pergunta que eu gostaria que você pudesse fazer para você é essa: que fé é essa que é dada aos santos? Que fé é essa que simplesmente vai falar sobre a fé? Quando nós pegamos a carta aos Efésios, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar que não são conquistas espirituais, ele vai falar que fé não são obras com esforço humano, ele vai falar que não são sonhos, não são projetos, não são coisas que podem ser contempladas, não são ações que podem trazer glória a si mesmo. Mas ele fala o seguinte, que fé é algo profundamente vindo da misericórdia de Deus e não das obras. É graça. A fé que foi dada aos santos é essa. É que independente das afirmações que o mundo possa falar para nós somos salvos por meio da graça. A fé que nós temos é que o que Cristo fez na cruz é suficiente. Entretanto, homens estavam deturpando essa fé. Sabe por que estavam deturpando essa fé? Porque mesmo dizendo quem poderá nos separar deste amor, eles tratavam isso de uma forma totalmente diferente, dizendo: olha, você já está salvo independente da vida que você tiver. Uma coisa que me chama a atenção, que sempre é pregado através de Paulo, assim como os apóstolos sempre afirmavam uma coisa, que a santidade, querendo ou não, é algo que está totalmente entrelaçado àquele que é salvo. Entretanto, a pregação aqui era que, na verdade, a graça dava munição para uma vida libertina, para uma vida em libertinagem.
Era essa a conduta desses ímpios e essa era a conduta da pregação desses homens para a igreja. E a igreja estava sendo totalmente tomada por essa pregação. Uma pregação universalista, uma pregação que todo mundo vai ser salvo, uma pregação que diz para nós, independente do que você for fazer, independente da sua conduta como vida, você já está salvo. Não é só o conceito que muitas vezes nós ouvimos, uma vez salvo, salvo para sempre. Que eu gostaria de falar uma coisa: se Cristo verdadeiramente nos salvar, porque fala, se o Filho verdadeiramente nos libertar, vocês serão livres. Não tem como, quando Ele nos liberta, quando Ele nos livra, quando Ele nos pega na sua mão, acabou, não temos como mais fugir. Mas o conceito aqui são de pessoas que de fato não tiveram um encontro, ou melhor dizendo, não passaram por um novo nascimento. E esses que não passaram por um novo nascimento estão pregando para a igreja agora, dizendo que independe do seu modelo de vida, independe da forma que você vive. Eu gostaria que você compreendesse o seguinte, irmãos: nós vivemos o seguinte, nós vivemos de acordo com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz para nós que simplesmente nós somos salvos por meio da graça. Entretanto, sem santidade ninguém verá a Deus. Ela diz para nós também sobre outras coisas. Ela aborda para nós que uma vida santa é isso que nós fomos feitos. O próprio Paulo, quando escreve aos irmãos de Tessalônica, fala: vocês não foram feitos por pecado, vocês foram feitos para ser santos. A abordagem que eu gostaria de tudo que vocês expressassem e vissem é isso. 2 Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim para nós: teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. 2 Pedro 3,2 diz para nós: as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. E o que foi que ele ensinou para nós? Ele nos ensinou a nós nos garantirmos exatamente nessa fé, essa fé que é contemplada por meio da graça. Primeira epístola do apóstolo João, ele diz o seguinte, no capítulo 4, verso 1, ele diz para nós: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. O próprio João vai falar para nós que já existem vários anticristos no meio de nós. O próprio Jesus fala ali naquela parábola sobre o joio e o trigo. Eu gostaria que os irmãos compreendessem que existem sim, irmãos, falsários no meio da igreja. E nós temos que lutar contra essas coisas. Nós temos que lutar pela nossa fé. O próprio conceito para nós deveria ser isso. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Homens que já estão no nosso meio. E é interessante falar sobre isso, porque o próprio Judas afirma que eles não foram notados. São simples conceitos teológicos, ou simples afirmativas, ou simples filosofias colocado ali, colocado aqui, e que nós vamos ouvindo e falar: não, mas isso aí não compete tanto a nós, e nós estamos deixando esses homens simplesmente se infiltrarem no meio da igreja, e eles estão passando como desapercebidos. E diz o seguinte: são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Ele tem trago à tona todas essas coisas. E se tem trago à tona todas essas coisas, é para nós entendermos uma coisa. Todo aquele que nega de fato Deus, todo aquele que nega de fato a Cristo, todo aquele que nega essas abordagens acerca da Bíblia, acerca, vamos colocar assim, da sua inerrância, acerca, vamos colocar assim, acerca do conceito todo bíblico, aqueles que têm colocado em dúvida a Bíblia, eu digo uma coisa para você, meu irmão: fuja desses homens, defenda a sua fé. Homens que têm falado contra Jesus, falado: não, este Jesus nem existiu, fuja desses. Eles que têm colocado Jesus não como caminho, mas sim como modelo de vida para nós termos, fuja desses.
Porque Jesus é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele mesmo diz: ninguém vem. Não adianta, irmãos. Qualquer pregação que for contrária a isso, que nós fujamos. E aqui é bem interessante porque Judas fala isso para nós. De uma vez por todas, defenda o Evangelho. Defenda essa palavra. Eu quero exortar vocês hoje, irmãos. Eu quero exortar você. Lembre-se dessas palavras de Judas. Lembre-se desses ensinamentos do Evangelho. E de uma vez por todas, fuja dessas características do inferno. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. E fique na santa paz de Deus. Amém?